Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade aos nossos assuntos aqui de geografia, né? E como nós estamos falando sobre a Ásia ainda, nós iremos falar hoje, nessa manhã, sobre os aspectos econômicos da Ásia. E eu trouxe aí a imagem, como vocês observam aí, né? O desenvolvimento, se nós estamos falando de economia, já estamos nos deportando a questão do crescimento econômico. E nessa questão do crescimento econômico da Ásia, países asiáticos, eles têm sido um foco, né, dessas atenções globais desde a segunda metade do século XX. Né? Politicamente, essas regiões sudeste e leste, elas vêm apresentando evidente aí, contraste aí no que se diz respeito ao sistema de governo e liberdade da população. Né? Então, aí, esses aspectos econômicos, nós observamos que tem esse crescimento, né? Faz parte dessas atenções globais, né? O mundo todo está observando, mas temos aí um grande problema, né, desse sistema de governo na questão da liberdade da sua própria população. A economia do Sudeste e Leste da Ásia, né? Então nós temos aí os tigres asiáticos, né, a primeira geração, que para falarmos da primeira geração dos tigres asiáticos, a gente vem falar da década de 60, que nesse período aí alguns territórios, né, do Pacífico, eles podemos dizer que eles começaram a apresentar altos índices, né, de crescimento econômico e foram influenciando o mercado mundial, né? E aí eles foram foram designados, na verdade, de tigres ou dragões asiáticos, por isso que tem o nome tigres asiáticos, devido a esse desenvolvimento econômico. Os termos também, eles vêm lembrando a questão da agressividade e exatamente a essa característica, né, fundamental dessas quatro economias que formaram aí esse grupo. Eles se utilizaram aí de estratégias, né, arrojadas para atrair capital estrangeiro e vieram apoiar a mão de obra barata e a disciplina aí da isenção de impostos e nos baixos custos de instalação de empresas. Então você pode observar que os tigres asiáticos eles vêm desenvolvendo, né, uma economia de ponta para que eles possam fazer parte desse processo da globalização. Então, hoje a globalização, o país que ele não investe, ele não tem desenvolvimento. Aí temos a continuação ainda, né, desse processo dessa economia asiática, que o país asiático, que inclui, né, um ciclo aí rápido de crescimento, nós podemos citar o Japão, né? O Japão ele vem seguindo aí de um aumento rápido da sua renda, fazendeiros, que criou aí um mercado local para as novas fábricas, né? Então essa questão dos polos industriais também é um dos grandes desenvolvimentos aí no que se diz nos aspectos econômicos asiáticos. Esse crescimento também ele vem marcando um processo aí, né, da Coreia do Sul, que a partir dali eles começaram a ser conhecidos como o milagre do Rio Han, né, na década de 1950, ou seja, esse país ele era um dos mais pobres países da região, com menor desenvolvimento, né, mas devido a esse crescimento ele foi se desenvolvendo aí justamente com a Coreia do Sul. E já na década de 1980 até o presente, a Coreia do Sul ela se transformou em um país desenvolvido, né, com uma renda alta e de elevados valores aí do índice de desenvolvimento humano e a questão do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, a questão da renda per capita. E esse progresso, né, de Taiwan aí seguiu esse mesmo rumo. Então eu volto sempre a falar nas aulas de geografia que o índice de desenvolvimento humano e o produto interno bruto, gente, eles são muito importantes, né, na economia de um país, seja ele qual for, seja um país
desenvolvido, subdesenvolvido, né? Ele tem que ter esse processo do Índice de Desenvolvimento Humano e o Produto Interno Bruto, até porque é através desses desenvolvimentos, desses valores aí, é que a população ela vai obter uma qualidade de vida, né? Então a gente pode citar aqui o Japão. Por que o Japão hoje eles têm uma expectativa de vida bem avançada? Porque o governo ele faz os investimentos adequados, e isso, quando o governo ele faz um investimento que a população ela possa ser favorecida, com certeza todos vão ganhar, né? E viver melhor também. A parte dos tigres asiáticos, né, que é a segunda parte dessa geração, ela vem se referindo à questão da economia, né, dos 5 países do Sudeste asiáticos. Aí temos as Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e o Vietnã, né, que eles experimentaram aí um bloco econômico segundo a tendência, né, que ocorreu nos tigres asiáticos tradicionais. 2 diferenças significativas entre as 2 gerações, né? Os novos tigres aí eles possuem uma pauta, né, de exportação mais diversificada, e eles também têm um contexto mundial e podemos dizer que ele é bem mais favorável ao crescimento da nova geração. Então tem que ser planejado. Nenhum país ele vai se desenvolver se não houver o planejamento, uma organização. Então, quando o país ele organiza a sua economia, com certeza ele vai traçar metas e ele vai conseguir ter um bom êxito aí, tanto na questão social, né, e também na questão econômica. Vamos falar da China, né? A economia chinesa, ela é atualmente a que mais avança em todo o mundo. Por quê, professora? Porque o produto interno bruto da China, né, ele corresponde a 9% ao ano. E assim, nesse início do século XXI, a China ela tornou-se a segunda maior potência econômica do planeta, superando rapidamente o Japão, né? E aí vem o Reino Unido e os Estados Unidos, né? Então, quando o país ele realmente ele investe no que ele tem, com certeza ele vai ter um grande crescimento, né, no decorrer da sua história. E o nosso capítulo, queridos alunos, que nós falamos nessa manhã, temos as atividades que vocês vão ter que responder. Iniciaremos da página 380, 381, depois vocês irão para a 385, aí temos a 389 a 391. Vocês têm que fazer essas atividades para que a gente possa corrigir na próxima aula, na live. Eu sempre faço isso com vocês para que a gente possa fazer essas correções para que ninguém fique prejudicado. Então, nesta manhã, eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento, né, dessa aula, até porque nós estamos falando de economia de alguns países, né, diferentes aí, como a China, o Japão, os tigres asiáticos. São países que eles realmente investiram no que eles têm para que eles pudessem ter esse potencial que eles têm hoje, né? Então, educação de qualidade, saúde e renda são 3 elementos importantes aí no Índice de Desenvolvimento Humano para que qualquer nação ou um município ou um estado ele possa se desenvolver. Então, a economia e essa potência econômica a qual nós falamos nessa manhã tem tudo a ver, e a geografia ela sempre vai ficar retratando esses assuntos, porque se não for dessa forma, como é que um país ele vai se desenvolver? Então, se não houver organização e planejamento, não tem como a economia de um país ele se desenvolver. Então, é necessário
tudo isso. Então nós observamos que muitos países hoje estão se desenvolvendo porque eles apostaram realmente no que ele tem. Por que os Estados Unidos hoje está em primeiro lugar? Justamente porque eles avançaram em vários setores. Eles não ficaram, por exemplo, só no setor agrícola. Eles avançaram em todos os setores. Os Estados Unidos avançou na indústria, eles avançaram na questão do comércio em si, academias, shoppings, e enfim, vários segmentos eles avançaram para que a economia deles fosse de boa qualidade. E nós observamos que eles, né, são carro-chefe, aí tiramos o chapéu, né, também para os chineses, os japoneses, porque essa tecnologia ela é que vem sendo das ferramentas de grande importância hoje, né, no mundo. Então a globalização, aí, um país que se organiza, um país que faz um planejamento em todos os setores do que ele tem, com certeza só vai ter grande crescimento. Então fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, se cuidem e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.